né? Bom, deixa eu falar sobre o profeta Jonas, voltando aqui novamente para a nossa live e falando sobre o profeta Jonas. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera para ficar um pouquinho melhor. Pronto. O profeta Jonas, que é visto na Bíblia como um profeta desobediente e também sem compaixão. E aí fica difícil, um profeta desobediente e sem compaixão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós que somos, que representamos o Senhor, que representamos, somos testemunhas de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Então nós, como testemunhas de Cristo, como cristãos, não podemos demonstrar essa falha, por exemplo, como desobediência e também como uma pessoa que não tem compaixão. E Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, a capital do grande império da Síria. Ó, gente, tá tudo anotado aqui, tá? É a nação inimiga do povo de Israel, olha só. Era a nação inimiga do povo de Israel. E Jonas tinha essa consciência. Mas Jonas não foi anunciar a mensagem de Deus naquela cidade. Ele sabia que os seus moradores poderiam se arrepender dos seus pecados e assim Deus não cumpriria a promessa de destruir a cidade. Ou seja, na verdade, Jonas, ele estava pouco se importando, né, com aquelas pessoas. Jonas estava pouco se importando com aquele povo. Jonas queria que realmente Deus o destruísse. Foi por isso que ele negou ir lá. Foi por isso que ele resolveu fugir dessa missão. Porque por a Síria ser considerado, né, ou melhor, Nínive, que é a capital do grande império da Síria, por ser a nação inimiga do povo de Israel, então Jonas queria mesmo que esse povo fosse destruído. Queria que esse povo realmente Deus o destruísse. E ele sabia, olha só, Jonas sabia, Jonas tinha um entendimento do grande amor, da grande compaixão que Deus tem. Entendeu? Que Deus tem pelo ser humano, que Deus tem pela pessoa que se arrepende. E Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. Então ele não queria levar essa palavra lá, ele não queria porque ele sabia que Deus iria perdoar as pessoas se elas se arrependessem. Porque Jonas queria realmente que o povo fosse destruído. Olha, esse sentimento não pode existir dentro de nós que somos cristãos. Esse sentimento de vingança, esse sentimento de que as pessoas muitas das vezes falam assim, não, tomara que morra mesmo, tomara que seja destruído mesmo, tomara que seja... Não, isso não pode fazer parte da nossa vida, do nosso coração. Nós não podemos ter esse exemplo do profeta Jonas. Então a gente vê aqui que quem realmente estava precisando de uma transformação, de uma mudança, era o próprio profeta. O próprio profeta estava aqui precisando de uma transformação, de uma mudança. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejam julgados. À medida que você medir, você também será medido. No nosso coração, ainda que a gente se decepcione com muitas coisas, ainda que a gente se decepcione com certas situações, mas lá no mais íntimo a gente precisa entender sobre a misericórdia de Deus, sobre a compaixão. Então, se nós formos misericordiosos, nós alcançaremos a misericórdia, é o que diz a palavra de Deus. Se nós liberamos a misericórdia, nós vamos alcançar a misericórdia. Se nós liberamos o perdão, nós vamos alcançar o perdão. Tá dando para você entender? Então, ou seja, nós temos que liberar, nós temos que pensar como Deus pensa, nós temos que entender como Deus entende. É só buscar.
É só falar: Deus, me dá direção, meu Deus, me faz olhar como o Senhor olha. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Então nós não podemos fazer julgamentos, nós não podemos condenar as pessoas. Porque da forma que a gente medir, nós vamos ser medidos. Então Jonas, desobediente e sem compaixão. Desobediente porque não quis obedecer a Deus, sabendo que Deus é amor e Deus perdoaria aquele povo. Sem misericórdia, porque ele queria que realmente Deus o condenasse aquelas pessoas. E cada vez que ele atrasava, ele estava atrasando o propósito de Deus, o plano de Deus. E nós não podemos atrasar o projeto de Deus. Nós não podemos atrasar o plano de Deus. Então, uma coisa que é interessante também, que Deus conta com cada um de nós. Às vezes a gente coloca assim: Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim, Deus pode usar outro, Deus pode levantar outro. Não, Deus quer você. Deus conta com você. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você não pode... Deus leva a sério o teu chamado. Agora as pessoas é que não levam a sério o chamado de Deus para a vida delas. Mas Deus leva a sério o teu chamado. Realmente, Deus podia levantar um outro profeta, como Deus fez com Samuel. Deus levantou Samuel, devido o profeta estar numa situação difícil, né? O profeta já não ouvia a voz de Deus, né? Então Deus teve que levantar um novo profeta. Então, assim, Deus podia fazer também com Jonas? Podia ter feito, podia fazer também. Podia ter levantado um novo profeta. Deus podia ter matado ele ali, quando lançaram ele no mar, e ali ele podia ter morrido. Mas Deus não deixou, Deus preparou um peixe, o engoliu justamente para ele não morrer. E Deus queria que ele fizesse a obra. Mas, na verdade, se a gente for analisar aqui, Deus estava querendo fazer a obra também na vida dele, no coração dele. Jonas, mesmo sendo um profeta desobediente, mesmo sendo um profeta sem compaixão, mas tinha algo dentro do coração de Jonas que Deus queria fazer uma obra na vida dele. Deus também queria transformar o coração dele. Assim como hoje Deus também quer transformar o coração de muitos pastores por esse mundo afora aí. Tem muitos pastores que estão precisando eles ser transformados. Estão precisando da transformação. Tem muitos pastores que estão no púlpito, estão no altar, mas vivendo uma vida leviana, uma vida de pecado, uma vida, como dizem, né, atrás dos bastidores, atrás do altar, a pessoa vive no pecado. A pessoa está vivendo num total erro, num total engano. Então Deus, Ele quer fazer essa transformação também na vida do profeta. Então, por isso que nós temos que entender o grande amor, a grande compaixão de Deus. Deus podia levantar outro profeta. Deus podia ter matado Jonas. Mas não, Ele conta com você. Ele conta comigo. A gente não pode pensar assim: Deus, eu sou mais um, Deus não precisa de mim, Deus não conta comigo, Deus pode levantar outras pessoas. Eu vou fazer outra coisa na vida, eu vou abandonar essa vida de pregador, eu vou fazer outra coisa na minha vida, e Deus pode levantar outro, tem tantos aí. Não, Deus conta com você. Deus levantou você, Deus escolheu você, Deus chamou você. Entendeu? Deus podia levantar outro, mas Deus queria que Jonas... É você que vai lá. É você vai. Você vai. Eu vejo Deus aqui também como aquele pai que o filho diz não. E o pai diz: não, você vai. Eu não vou. Não, você vai. Você vai ver se você não vai. Você vai sim. E realmente, Jonas, então tem hora que Deus tem que nos quebrar. Eu vejo aqui Deus quebrando Jonas.
Deus arrebentando Jonas, quebrando Jonas. Tem coisas também, às vezes a gente precisa ser quebrado. Tem certas situações que também Deus vem, quebra a gente, arrebenta a gente. Mas para quê? A maldade de Deus? Não, para que a gente melhore, para que a gente desperte. Entendeu? Então Deus permite isso para que a gente melhore, para que a gente desperte. Então Jonas, ele queria realmente que Deus o destruísse. Jonas desobedeceu, foi castigado e finalmente acabou obedecendo. Quer dizer, não foi... Por isso que a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Então ele passou por todo esse sacrifício, por toda essa luta, para dentro da barriga de um peixe e ali ficar naquele lugar ali 3 dias, né? Olha, gente, não é fácil para um homem. E ali ele viu realmente a morte, ali ele sentiu o inferno, né? Ali ele sentiu a morte de verdade. Mas ali ele se arrependeu, lá dentro ele orou, ele buscou. Tem gente que só busca a Deus nos momentos difíceis, né? Infelizmente, a desobediência leva a gente a certas situações que, infelizmente, a desobediência vai levar a gente a buscar Deus pelo desespero e pelos problemas que a gente mesmo cria por causa da nossa desobediência ao Senhor. Então, aqui nesse momento, ele buscou o Senhor e Deus, então, já fazendo o trabalho, Deus que estava trabalhando na vida desse profeta, Deus faz com que o peixe vai lá e vomite ele na terra. Ainda coloca ele lá na terra, né? Não vomitou ele na água, não, no mar, não, num grande mar, não. Deus fez com que ele vomitasse ele lá na terra. E ali então ele falou, não, tá bom, agora eu vou pregar. Né? E finalmente acabou obedecendo. E ficou profundamente desapontado quando viu que as suas ameaças de destruição não se cumpririam. Realmente. Perdão, pessoal. Quando o espirro vem mesmo. Então Jonas sabia. Olha, Jonas foi lá e obedeceu. Tá bom, eu vou lá, Senhor. Vou lá pregar. Foi lá e pregou. E tal. E Jonas começou a pregar para o pessoal de Nínive que vocês vão ser destruídos e tal. E aquela coisa toda. Então o povo de Nínive, olha a reação deles. Quando eles ouviram a palavra, quando eles ouviram o recado que o profeta trouxe, e chegou ao rei, na mesma hora o rei, então, ele anunciou um jejum, anunciou arrependimento, que todos jejuassem, que todos se voltassem para o Deus de Israel. Interessante que quando todo mundo se arrependeu, entraram num propósito de oração, de jejum, Deus então vem e anuncia que não vai mais destruir aquela nação, que não vai destruir mais aquele povo. Aí Jonas ficou chateado, mas ele sabia disso. Interessante que Jonas já sabia. Outra coisa interessante aqui, outro ponto aqui que a gente tem que analisar. Jonas já sabia. Jonas conhecia o Deus que ele servia. Jonas sabia. Aqui você entende por que ele fugiu. Porque Jonas sabia quem era o Deus que ele servia. Jonas sabia do grande amor. Jonas sabia da grande misericórdia de Deus. É por isso que ele não queria ir. Porque ele sabia que o povo ia se arrepender, que o povo se arrependesse, Deus o perdoaria. E voltando, ele não queria, ele queria que realmente aquele povo sofresse e não fosse perdoado. É mais ou menos hoje em dia. As pessoas não entendem, elas não conhecem. É por isso que tem gente que critica e fala assim, fulano matou, roubou, fez o que fez, e agora diz que é crente, agora diz que
elas não entendem o amor de Deus, elas não entendem o perdão do Senhor, elas não têm esse entendimento. É por isso que as pessoas criticam, por isso que as pessoas falam. Elas não têm compaixão. Não têm compaixão. Tudo que a gente vê, por exemplo, a gente assiste em televisão, a maldade do mundo, a maldade das pessoas. A pessoa mata outra por causa de um celular. A pessoa faz coisas terríveis, coisas terríveis. E muitas das vezes a gente fica revoltado com aquela situação. Mas sabe por que há uma revolta? Porque a gente vê as injustiças. Porque se pelo menos houvesse justiça, consolaria um pouquinho o coração de tanta maldade que a gente vê no mundo. Se a gente visse a justiça agindo, a justiça, se existisse a justiça. Então, às vezes, pessoas de bem, um filho, uma pessoa perde a vida por causa de um celular. E a gente vê então essas injustiças que acontecem nesse mundo, na sociedade, porque o ladrão mata e ele tem mais direito do que aquele que morreu. O ladrão, ele vai preso, é tantos direitos que ele tem, essas leis do nosso país dá tanto direito ao bandido do que ao cidadão. Então, é aí que está o problema. É uns direitos. É por isso que muitos advogados ganham muito na área criminalista, né? Na área criminal. É porque há muita lei que favorece ao bandido. A pessoa fez o que fez, roubou, assaltou, fez o que fez, lá dentro tem direitos. E ele coloca o Estado na justiça e ganha, o bandido ganha ainda. E o cidadão que perdeu a vida, que morreu, esse aí. Então, por causa dessas injustiças, há muita revolta, muito ódio. Aí quando vem o amor de Deus e alcança aquele que praticou o crime, porque esses Deus quer salvar a todos, não importa quem quer que seja. Deus quer salvar a todos. Então, as pessoas se revoltam por causa da injustiça. Da injustiça. E Deus, se essa pessoa lá se arrepender, se voltar para Deus, Deus é fiel e justo para perdoar. Isso aí está escrito. Nós não temos capacidade de entender o grande amor de Deus. E Jonas tinha. Jonas tinha esse entendimento. Jonas entendia, Jonas sabia que Deus iria fazer isso. Então, olha só. Aqui no livro de Jonas, esse livro mostra que Deus domina o mundo inteiro. O céu, o mar, a terra, os animais, os seres humanos. Ele é também Deus de amor e compaixão, sempre pronto a perdoar e a salvar tanto as pessoas que fazem parte do povo de Israel, como as que são de outras nações. Deu para você entender agora? Até de outras nações. Então aqui no livro de Jonas nós já entendemos. Agora nós entendemos por que Jesus citou Jonas quando o pessoal pediu ao Senhor um sinal. E Jesus falou: o sinal que vocês querem é só vocês observar o profeta Jonas. Jesus citou Jonas aqui. Então são todas essas passagens maravilhosas, todas essas mensagens aqui, a gente vê aqui na história de Jonas. Como Deus domina sobre o mar, sobre o vento, sobre as tempestades. O Senhor domina sobre os animais, sobre tudo, sobre pessoas, sobre tudo. E também um povo que era inimigo de Israel, uma nação inimiga de Israel, Deus vai lá e alcança. Ou seja, que a salvação não é só para o povo de Israel, não é só para os judeus, mas também para outras nações que, se arrependerem, também vai ter o perdão de Deus, vai ter a salvação. Então, tudo isso aqui o livro de Jonas nos ensina as coisas maravilhosas. Amém? Então hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o livro de Jonas e sobre esse conteúdo maravilhoso que nós encontramos aqui no livro de Jonas. Então lê o livro de Jonas, tá certo? É um livro pequeno, é um livro apenas de 4 capítulos, tá? 4 capítulos, você pode aí
está lendo o livro de Jonas. E hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o livro de Jonas. Você que entrou agora, eu já vou terminar a live aqui, volte e você vai entender sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Jonas.